Hoje nós vamos conversar sobre indicadores de desempenho e como utilizar os indicadores de desempenho. Então, nossa agenda hoje é entender o que são indicadores de desempenho. A nossa agenda é entender como utilizá-los, o jeito certo e de trabalhar os indicadores de desempenho, o jeito errado de trabalhar os indicadores de desempenho, as principais objeções e por que alguns produtores rurais não trabalham com indicadores de desempenho e exemplos. Eu vou trazer exemplos reais também de clientes que eu atendo, óbvio, por razões óbvias eu não vou falar o nome da propriedade rural e muito menos o nome dos produtores rurais, mas eu vou falar sobre exemplos em que foram aplicados os indicadores de desempenho. Então hoje vai ser bem interessante mesmo. Para quem não me conhece, para quem está aqui na primeira vez, eu sou Margarete Sene, consultora de gestão rural, e estou sempre por aqui conversando sobre esse tema. E também por que esse tema ele é importante. Hoje eu até preparei, trouxe, indicador de desempenho é um tema muito denso. E primeiro é importante a gente entender o que são indicadores de desempenho. É um fator para medida de sucesso, de performance de qualquer negócio. Aqui nós estamos falando de negócio rural, né? Então, ele vai medir quão bem ou quão ruim está uma fazenda, quão bem ou quão ruim está uma propriedade rural. É uma medida de sucesso de performance de negócio, né? No caso, aqui a gente está falando de gestão rural. Por que esse tema é uma oportunidade? Boa noite, pessoal, para quem está entrando. Boa noite, Rogério, Fabi. Por que é importante a gente entender, né, o tema e a relevância de indicadores de gestão rural? Porque quando a gente fala em agronegócio 5.0, a gente está falando da quinta revolução do agronegócio, né? Gestão, agro 5.0. O que é isso de fato? É a quinta revolução do agronegócio, né? Eu não sei quais são as 4 anteriores, eu me lembro que mecanização, maquinário, né? Tecnologia em campo, a gente já teve essas revoluções por aí, tanto que o produtor rural está muito bem preparado nesses quesitos. Agora, a questão do agro 5.0 é algo que ele cai mais para gestão de informação. Isso já é algo que o produtor rural ele não tem isso muito bem feito. Gestão de informação, inteligência artificial, questão de lucratividade, de sustentabilidade. Então, o agronegócio 5.0 ele traz tudo isso. E percebam que rentabilidade, sustentabilidade, isso são indicadores de desempenho. Quando eu falo lucratividade, eu estou falando de indicador de desempenho. Quando eu falo em rentabilidade, também. Então, é gestão de informação no campo para uma melhor rentabilidade. Gestão de informação no campo para uma melhor sustentabilidade do seu negócio. Porque, às vezes, tem produtor rural que já quebrou, mas ele ainda não sabe. O grau de endividamento dele é tão grande que, em algum momento, a safra dele, a fazenda dele vai parar. Só que ele não sabe, né? Então isso é lamentável. Então, assim, indicadores de performance, indicadores de desempenho são métricas para medir o gerenciamento, para medir quão bem está um negócio rural ou quão ruim ele está, né? E traçar um plano de ação para tudo isso, né? Eu preciso traçar um plano de ação para que eu entendendo e extraindo esses indicadores de desempenho para que eu possa fazer uma melhor análise, né? Então, assim, Margarete, me dá um exemplo aí. Eu vou dar 2 exemplos de 2 propriedades rurais, tá? Eu vou dar 2 exemplos. Obviamente, por questões óbvias, exemplos aleatórios, né? Eu não posso expor jamais os clientes que eu atendo, então serão histórias fictícias. Então vamos lá, fazenda número 1. A fazenda número 1, ela se chama Fazenda Boa Esperança, tá? E ela tem um produtor rural que é o Seu Firmino. Seu Firmino, ele é um produtor rural da Fazenda Boa Esperança. No entanto, o Seu Firmino, ele nunca fez
gestão, ele não tem informação da sua propriedade rural, ele não mede nada, ele não gerencia nada, ele não, estava numa escuridão financeira total e seu Firmino estava de mal a pior. Até que um dia, seu Firmino bateu com as botas. Seu Firmino morreu, ele teve um infarto. E houve uma sucessão familiar muito forçada, rápida, com seus 2 filhos, que agora se tornariam produtores rurais. E aí, um filho morava na Bahia e outro filho era agrônomo. E eles decidiram, então, tocar essa propriedade rural. E eu fui lá para ajudá-los. Então, primeiro passo, a hora que eu cheguei, como estava numa escuridão financeira muito grande e tudo estava na cabeça de seu Firmino, que já não estava mais aqui nesse plano com a gente precisou correr atrás de informações. Parecíamos Sherlock Holmes, né? E muitas vezes, eu como consultora de gestão rural, eu vou lidar com caos mesmo, com situações caóticas. Primeiro ponto que nós fizemos foi o levantamento de entendimento dos custos fixos. Havia um funcionário e ele tinha uma planilha em Excel ali meio deficitária. Primeira coisa, nós levantamos todos os custos fixos para entender como é que estava a propriedade do seu Firmino. Percebam que quando eu faço esse levantamento de informações de custos fixos são aqueles custos que, independente se o agricultor ou se vai produzir ou não, ou mesmo que seja uma fazenda de pecuária de corte ou pecuária de leite, mesmo que ele não venda os seus produtos, ele vai ter esses custos. São custos fixos de todo mês, independente se vai produzir ou não. Salário de funcionário, energia elétrica, conta de água, internet, comunicação, tudo isso. Isso são custos fixos. Custos fixos são indicadores. Então, nós fizemos o levantamento de um indicador importante numa propriedade, custos fixos. Depois, a gente tinha uma safra em andamento, que estava até na época de colher. Então, nós corremos atrás de um outro indicador, que são custos variáveis dessa safra. Então, fizemos ali todo o levantamento, de quanto tinha de gasto nas sementes, no tratamento de semente, de preparação de solo, de manejo e de ações desse tipo, manutenção de máquinas, diesel, tudo isso que compõe os custos variáveis, outro indicador. E aí, nós fizemos também o levantamento de dívidas do seu Firmino, porque tudo indicava que seu Firmino não estava bem das pernas, financeiramente falando. Então, a gente fez o levantamento do grau de endividamento e fomos entender os contratos que ele tinha de financiamentos rurais, de créditos rurais. Fomos entender e fomos ler os contratos. Quando a gente leu os contratos, a gente viu que em alguns contratos existia um seguro prestamista. O que é isso, seguro prestamista? É um seguro que quando o produtor rural ele vem a óbito, os herdeiros não precisam pagar, não precisam herdar essa dívida. Porque eu não sei se vocês sabem, em inventários, quando uma pessoa morre, ela passa a dívida para os herdeiros, tá? Então, assim, ela passa. A gente herda dívidas. Alguns tipos de dívidas, principalmente de bancos, são herdadas, passadas de pai para filho. No caso de seguro prestamista, os herdeiros não precisam pagar. Seu Firmino tinha alguns seguros prestamistas. A dívida do seu Firmino estava em torno de 8 milhões, ok? Isso é um indicador do grau de endividamento do seu Firmino no momento do seu óbito. Com o seguro prestamista, a gente conseguiu quitar muitas dívidas. Então, o grau de endividamento, que é um indicador de desempenho, foi para 1,5 milhão. Então, os herdeiros, que eles decidiram tocar a propriedade rural adiante, eles entraram com um grau de endividamento de 1,5 milhão a ser pagos em um ano. Quando eu tenho um indicador desse, eu tenho que correr atrás de um plano de ação, tá? Frente a esse indicador, nós traçamos um plano de ação aqui para essa fazenda, esse exemplo de fazenda número 1, onde seu Firmino morreu. Aí, o plano de ação que nós traçamos foi o seguinte: primeiro ponto, conversar com todos os bancos, que existiam esses financiamentos e ver o que conseguiríamos negociar para amortizar essas dívidas, e de espalhar isso ao longo do tempo, tá? E nós conseguimos, então, essa dívida que estava num prazo de 1 ano, nós conseguimos estender para 3 anos, tá? Então, a gente iria monitorar esse grau de endividamento
e esperávamos pagar essas dívidas em 3 anos. E traçamos outro plano de ação aí, que foi chamar o agrônomo e ver o que poderíamos fazer para elevação de produtividade e redução de custos variáveis para uma próxima safra, que seria a safrinha. Na ocasião, como a gente estava com um grau de endividamento muito alto, eu tô falando nós, né, porque foram traçados, foi um trabalho em conjunto que eu, consultora, fiz com os produtores rurais, chamamos o agrônomo aqui para a mesa e traçamos o seguinte, tomamos a seguinte decisão: não vamos produzir safrinha esse ano, porque nós não iremos arriscar, tá? Então, nós vamos pisar no freio em termos de algumas questões. E traçamos isso. E falamos, vamos colher. A gente não tinha histórico de propriedade dos talhões. E uma outra tomada de decisão que a gente teve foi de implantar um software de gestão, uma melhor ferramenta de controle. Então, vocês percebam o seguinte: a partir do momento que eu tenho indicador de grau de endividamento, né, de uma determinada propriedade rural, eu traço ações. Então, quais ações que eu fiz? Que nós fizemos em conjunto: negociamos contratos, estendemos prazos, né, de pagamento, de amortização de dívidas, chamamos o agrônomo, tomamos a decisão de não fazer safrinha e tomamos a decisão, que o custo-benefício foi muito bom, de implantar um software de gestão. E eu acompanhei esses produtores rurais por 2 anos. E cada ano, o grau de endividamento deles diminuíram. Até que na entrada de 3º ano, eu continuei com a consultoria em evolução. Então, nós conseguimos medir o grau de endividamento, coisa que talvez o produtor rural não tivesse conseguido fazer, porque se perde o controle e ao invés de ter o controle, fica um descontrole. Então, esse é um exemplo da fazenda número 1, de como que a partir de um indicador de desempenho que eu extraio de uma propriedade rural, eu posso fazer para gerenciar, tá? Fazenda número 2. A fazenda número 2, ela tem um quadro totalmente diferente, né? Quando esse produtor rural me chamou, o seu Joaquim, ele me disse o seguinte: Margarete, eu sinto que eu tô no 0 a 0, né? Eu não tenho grau de endividamento, porque eu pergunto, né? Eu não sou endividado, eu não tenho financiamento, aliás, eu tenho financiamento de 2 máquinas que eu comprei, porém, estava tudo sob controle, então grau de endividamento beirando a 0, né? Afinal de contas, tá, pessoal? Quero deixar bem claro que eu não sou contra crédito rural. Eu sou a favor de crédito para novos investimentos ou novos maquinários, que vão compor o enriquecimento de uma propriedade rural, que é um outro indicador, tá? De uma parte eu tenho endividamento, outra parte eu tenho o enriquecimento de uma propriedade rural. Nessa propriedade rural em questão, o grau de endividamento dele não existia, mas ele sentia que ele estava no 0 a 0. O que eu fiz? Como ele já tinha um software implantado na fazenda dele, eu extraí indicadores. E o indicador que eu fui ver foi a rentabilidade. E eu vi que a rentabilidade dele está em 7%. Rentabilidade de 7% não é rentabilidade nula, mas é uma rentabilidade baixa. Baseado em quê? Baseado que se ele pegar a terra dele e colocar hoje no investimento, por exemplo, numa taxa Selic, ele consegue uma rentabilidade de 11%. Se ele cruzar os braços, ficar na casa dele vendo Netflix o dia inteiro, noite e dia, dia e noite, ele consegue uma rentabilidade, ele consegue mais dinheiro do que trabalhando na propriedade rural dele. Tá? Então, esses indicadores de desempenho são importantes para gerenciar uma propriedade rural, tá? Só que, e muitas vezes, a gente tem objeções, tá? Os produtores rurais, eu anotei algumas coisas aqui que produtores rurais me falam, tá? Eles me falam assim: não tenho tempo para fazer medição, né? Eu não tenho tempo para medir indicadores de desempenho na minha propriedade rural. Então, a questão de não ter tempo, ela é muito presente em quem normalmente não faz gestão, tá? Você não tem tempo para fazer gestão, ou você não tem tempo porque você não faz uma gestão adequada, né? A grande questão é isso. Eu vejo assim: nós não podemos ser responsáveis, eu anotei, porque não temos controle sobre situações. Algumas situações na agricultura nós de fato não temos controle. Nós não temos controle de clima, nós não temos controle de mercado,
né? Se vai subir ou descer as commodities, nós não temos controle disso. Mas nós temos controle de produtividade, nós temos controle de medições de lucro, nós temos controle de fazer uma melhor compra, de melhorias de processos. E eu escuto muito isso. Eu escuto as pessoas falando assim também, ó. Não consigo... Não, peraí. É difícil. É claro que é difícil, porque se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. Tava todo mundo rico, né? Lindo, magro e feliz. É difícil, tá, pessoal? E nada é fácil mesmo, porque tudo precisamos pagar um preço, né? Não há pessoas qualificadas para isso. Eu escuto isso muito, né? Essa crença, ela existe. E eu vejo, pessoal, que as pessoas muitas vezes falam que não tem escolhas, e eu acho que escolhas nós sempre temos. Eu acho, inclusive, se o produtor rural, ou se o sucessor que herda, ou qualquer outra coisa, quiser desistir, é plausível, tá? Se, suponhamos que o produtor rural X, ele herde uma propriedade rural, ele não é obrigado a tocar esse negócio. Ele não é obrigado a fazer o que o pai queria. Nenhum de nós somos obrigados a fazer o que nossos pais queriam para nós. Isso na terapia chama script. E o meu script, eu que faço. Não é minha mãe, não é meu pai, não é ninguém. Então, o desistir, ele é plausível. Até teve um comentário no meu YouTube que foi interessante. A pessoa falou assim para mim, por que você não compra 30 hectares de terra e você vai ver se é fácil, né? Eu até não me lembro o que eu respondi. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. É óbvio, é mais fácil falar do que fazer, né? Eu já fui... Uma vez eu fiz isso, uma vez eu montei um negócio para mim, eu montei uma indústria de peças, né? E eu falei, eu quero colocar em prática tudo aquilo que eu ensino, né, para o pessoal que eu dou consultoria. Eu sou consultora de gestão há anos e eu tenho no meu background aí muitas empresas, né? Eu já peguei ano de 40 empresas. Fazenda não tem como, tá? Fazenda eu não consigo gerenciar mais do que 5 empresas sozinha. Não é possível, eu tenho que contratar funcionários e tal. E disseminar meu método, né? Mas indústrias eu conseguia, porque eram demandas bem pontuais. E eu montei uma fábrica, uma confecção. E eu consegui crescê-la muito rápido com os conhecimentos que eu tinha, inclusive exportação, porque eu tenho expertise em comércio exterior e eu exportei. E eu desisti do negócio depois de 2 anos, porque eu tive problema com sociedade. E eu desisti, né? Então, desistir é plausível, tá? Então, assim, não é porque você herdou o seu negócio do seu pai, não é porque você... herdou e você quer dar continuidade ao legado, ninguém é obrigado a nada, né? Então, assim, isso tem uma certa plausibilidade. Mas à medida que você decide ter um negócio rural, você precisa gerenciar. Não tem meio termo, pessoal. Ou você gerencia ou você desiste. Porque é algo que se quebrar, quebra muito em escala, né? Porque tudo é um tantão, né? Porque os hectares são grandes, porque tudo é tonelada. E quando quebra, quebra muito, né? Então, assim, indicadores de desempenho nos ajudam a medir. Nesse segundo exemplo da fazenda número 2, né, desse senhor que estava no 0 a 0, já é diferente. O plano de ação dessa pessoa que está no 0 a 0 é diferente de quem está com grau de endividamento alto. Qual é o plano de ação para quando um negócio rural está no 0 a 0? Eu preciso aumentar lucro. Pessoal, o que compõe uma fórmula de lucro? Tá? O que é lucro? Quando eu falo lucro, o que é lucro? Né? Eu tenho... A partir do momento que eu tenho dificuldade com climas, eu tenho coisa legal aqui em negócio rural, principalmente aqui na agricultura ou mesmo pecuária. Tudo que eu produzo, eu vendo. Né? Eu não é igual a indústria que eu tenho que sair que nem uma louca para vender e bater meta. Isso é um ponto legal. A produção, ela é a quantidade de vendida. Né? Então, produção vezes quantidade que eu vendo, né, vezes preço de venda, é igual a minha receita. Menos os meus custos, todos os custos que eu tenho, é igual ao meu lucro.
né? Custos, aí eu vou colocar tudo no bolo. Vou colocar custo fixo no bolo, custo variável no bolo, vou colocar impostos no bolo e vou falar de lucro líquido, né? Aquilo que efetivamente eu coloco no meu bolso. Então, se uma fazenda, ela tá sentindo que ela tá no 0 a 0, ela tem que aumentar lucro, tá? Aí agora vamos lá pensar como é que aumenta lucro, né? Eu tenho controle sobre o preço de mercado? Não tenho. Não tem, isso é discutido lá na Bolsa de Chicago, eu posso entrar lá no CME Group, posso entrar aqui na B3, isso é de acordo com que os contratos são fechados no dia, eu não tenho controle sobre isso, né? Eu posso ver tendência e correr e tomar decisões, mas eu não tenho controle sobre o preço de venda, eu não coloco preço de venda nisso, mas eu tenho controle na minha produtividade. Então, eu tenho aqui que monitorar esse indicador de produtividade, né? Outra coisa que eu posso monitorar, meus custos fixos. Posso monitorar meus custos fixos, né? Eu tenho que abaixar meus custos fixos. Eu tenho que aumentar a produtividade, baixar meus custos fixos e baixar meus custos variáveis. É isso que eu vou fazer com o meu lucro subir, não tem outra coisa. Agora, quando eu produzo mais, meus custos variáveis sobem. Eu tenho que achar um ponto ótimo aí, de maior produtividade e menor custo variável. É fácil? Não. Não é. Aí eu tenho que traçar outros planos. No caso desse pessoal do 0 a 0, eles já estão numa maturidade muito boa de gestão. Herdaram propriedade rural sem enriquecimento, são maduros, trabalharam mais de 10 anos sem agrônomo. Então agora é hora de trazer alguém para o jogo, né? Agora é hora. Enquanto a fazenda número 1, eu tenho que travar, fica travada em questão de endividamento, a fazenda número 2, eu tenho que ter ações de maior ousadia, né? Eu posso até pegar um crédito rural para investir. Aqui eu posso diversificar negócios. Aqui eu posso verificar ações para aumento de produtividade e redução de custos, né? Eu posso inovar, sei lá, eu posso fazer biofábrica, eu posso ir para biológicos, eu posso traçar um tanto de ações, fazer testes em campos de talhões. Eu não sou agrônoma, né? E aí essas ações são discutidas juntos com quem realmente entende. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nesses dois exemplos é o porquê que é importante medir, né? Agora, tem vez que indicador de desempenho não serve para nada? Tem. Quando que indicador de desempenho não serve para nada? Quando eu pegar um indicador bosta. Ah, fulano de tal tem 2.000 hectares de terra que ele planta. Ah, ciclano tem 30 mil. Nossa, ciclano é rico, hein? Cara pálida, isso não significa nada. Porque isso é indicador merda. Me desculpa, mas eu posso falar, tá? O que é indicador bosta? É aquele que, poxa, não importa, é o clássico tamanho não é documento, né? Porque não importa o tamanho da propriedade, não importa quanto você planta, importa a rentabilidade dela. Porque se a rentabilidade for baixa, ou for nula, ou se você estiver levando prejuízo, quanto maior você for, maior o tombo. Maior, você vai quebrar em escala. Ao invés de você quebrar 300 hectares, você vai quebrar 30 mil hectares, seu tombo vai ser muito pior e só na próxima reencarnação você poder recuperar. É mais ou menos por aí. Indicador de tamanho, quanto que eu planto, isso não significa nada. Esse é o jeito errado de usar o indicador de desempenho. Outro jeito errado de usar o indicador de desempenho é quando eu coloco mais de 10, 20 indicadores de desempenho. Para que isso tudo? Gerenciar é simplificar. É melhor eu começar com arroz e feijão para depois eu tentar fazer um caviar. Não adianta eu sair colocando indicador de desempenho tudo quanto é processo. Eu não vou conseguir medir tudo isso. Vamos começar no básico? Margarete, quais são os indicadores que eu preciso de fato medir na minha propriedade rural? Enriquecimento de propriedade, né? Porque ninguém é ONG. A gente está aqui para produzir, para gerar riqueza, para contratar pessoas, para expandir, para ir para frente, né? Ou pelo menos não quero crescer, não quero contratar ninguém, mas eu preciso lucrar. Não é instituição de caridade, não é ONG, né? Então, primeiro ponto aqui, enriquecimento, maior lucro. Lucro, eu tenho que medir lucro, né? Não existe outra razão para existir se não tiver lucro. Outro ponto aqui, que é muito importante medir. Lucro, ele cai muito com produtividade. Tenho que ter histórico de produtividade de talhões, né? Agora, quantos talhões eu tenho, isso não me importa, mas eu tenho que ter histórico
de produtividade em talhões. Ah, eu produzi esse ano, nessa safra, 60 sacas por hectare. Foi ótimo. Foi ótimo comparado a quê? Você tem que ter uma base comparativa. Porque às vezes você tá comemorando que você colheu 60 sacas por hectare, mas ano passado, safra passada, você colheu 70. Né? Então vamos entender. Aí no ano passado eu colhi 50. Tá, mas qual que foi a razão que eu melhorei? Também preciso entender por que eu melhoro. Eu preciso entender. Porque senão eu faço a coisa certa, mas eu não consigo melhorar, eu não consigo entender o porquê, depois eu não consigo nem replicar. Testes, né, pessoal? Testes são importantíssimos e essenciais para eu medir. Então, lucratividade, lucro, a questão da produtividade eu preciso medir, enriquecimento, né? Quanto de maquinário, quanto de patrimônio, quanto de terra, né? Valorização desses ativos eu preciso medir. Outra coisa, endividamento, grau de endividamento eu preciso medir, né? Se o produtor efetivamente está pegando crédito para cobrir caixa, ele está endividado. Ele pode pegar crédito para diversificar negócio, pegar crédito para aumentar a área, se ele souber como que tá, né, a questão de rentabilidade, se ele tá bem. Ele pode pegar crédito para comprar maquinário, mas pegar crédito para tapar buraco de caixa, aí é perigoso. Pode acender o alerta laranja e acende, né? Então, indicadores importantes para o produtor rural: lucro, produtividade, enriquecimento e endividamento. Esses 4 são básicos, né? A Margarete dá mais, eu até anotei, procurando aqui, ideias, exemplos de indicadores de desempenho, tá? Liquidez, né? A liquidez é quando ele tem dinheiro em caixa, ele tem uma reserva de emergência, ele consegue fazer ações. Porque se eu não tenho liquidez, pessoal, e eu quero muito investir, eu já peguei uns produtores rurais assim no passado, assim eu tô endividado, mas eu quero investir, eu quero traçar, a gente fica, complicado, né? A gente instrui, mas a gente não decide, a gente é só consultor de gestão rural. O trabalho de consultoria de gestão rural é um trabalho feito em parceria, né, com os produtores rurais, né? Mas eu tenho um monte, tô falando de lucro, só lucro, existe lucro bruto, operacional, lucro líquido. Quando eu falo lucro, é efetivamente aquilo que o produtor rural coloca no bolso, que é o lucro líquido mesmo, né? Eu tenho custos fixos, custos variáveis, custo por talhão, rentabilidade de talhão, né? Eu tenho, esses são todos financeiros, né? Eu tenho, por exemplo, tempo de duração de uma safra, isso é um indicador. Isso é importante? Talvez sim, né? Talvez sim, questão de colher, questão de seca, a questão de ociosidade de profissional no campo, né? Isso tudo, eu tô dando exemplos de indicadores, né? Por exemplo, assim, salário médio de profissionais do campo é um indicador. A sua propriedade rural, ela tá com salário abaixo da média, ele tá com salário acima da média, como é que ele tá? Né? Então, índice de frequência de acidentes, por exemplo, é um indicador. É importante para sua fazenda isso? Para a fábrica, por exemplo, é muito importante, né? Para usinas é muito importante. Horas de treinamento de funcionário é um indicador. Rotatividade é um indicador, né? Você tem muita rotatividade, você falha, absenteísmo, por exemplo, é um indicador. Então, assim, manutenção de máquinas, custo de manutenção, patrimônio. Então, assim, giro de estoque, tudo isso são indicadores. Agora, é importante que a propriedade rural, ela entenda quais são os indicadores mais importantes para que a propriedade seja gerenciada, tá? Aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Tá, quem falou isso foi alguém muito famoso, não é Peter Drucker, não sei, Edward Deming de qualidade. Se eu não gerencio, aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Faz parte do negócio rural fazer o gerenciamento, faz parte do negócio rural fazer gestão. Aquilo que a gente comentou no começo da nossa live. Não quer fazer gestão? Desista. Né? Todos nós temos escolhas é o que nós temos. Né? Isso aí a gente vai entendendo. Outra coisa aqui. Se você não sabe aonde você quer
chegar, qualquer caminho serve. Lewis Carroll, tá? O famoso Lewis Carroll. Então, é isso, é sobre gerenciar, tá? É sobre lucrar. Ok, Margarete, entendi o que são indicadores de desempenho, entendi por que ele é relevante, entendi exemplos de indicador de desempenho, dei exemplos de duas fazendas que estão em momentos completamente diferentes. Esses dias também me procuraram produtores rurais que já têm uma gestão madura, sabe? São muito bons de gestão. O que eles querem fazer é só migração de informações de um sistema para outro, né? Eles querem um melhor software de gestão, eles querem uma gestão mais visual. Porque, afinal de contas, né, o bom é inimigo do ótimo. Quando eu estou bem, eu tenho que ir para um outro patamar, né? Então, cada fazenda, cada produtor rural, ele está numa maturidade de gestão, né? E não importa se ele está melhor ou pior, enfim, de maturidade de gestão, mas é um caminho, a gente tem sempre que melhorar, né? Aquele que está no básico tem que ir para o intermediário, intermediário precisa ir para o avançado. Outra coisa aqui, que eu acho que é importante falar, né? Um passo a passo, né? Como que eu começo Eu entendi, Margarete, que tudo isso é muito importante. Então, como que eu começo a medir? Como que eu gerencio a minha propriedade rural? E como que eu extraio indicadores? Como que eu implanto indicadores de desempenho no meu negócio? Ou como eu vou implantar indicadores de desempenho na fazenda do meu cliente? Né? Porque a gente fala muito, não só para produtores rurais, mas profissionais do agronegócio e agrogestores. Primeiro ponto aqui, indicadores de desempenho, eu extraio de informações. Informações, eu extraio de registros sistemáticos. Na minha opinião, a parte mais difícil de implantar indicadores de desempenho é a base. É quando você ajuda o produtor rural a registrar sistematicamente informações. Para mim, isso é o mais complicado. É o mais complicado. E hoje, nós consultores, nós somos mão na massa mesmo, tá? Porque a teoria da consultoria não é colocar a mão na massa. A teoria da consultoria é, né, fazer um diagnóstico, colocar pontos de ação e ok. Mas eu ponho a mão na massa. Porque eu sei, eu treino pessoas, eu fico lá, eu faço lançamentos, eu ponho a mão na massa. Porque eu sei que essa parte para engajar é mais difícil, né? Eu sei que é a mais difícil. Registros sistemáticos. Registre todas as informações da sua propriedade, ou pelo menos comece por uma parte só. Não comece por tudo, né? Comece a arrumar a parte mais crítica. Aquela que é o fator crítico de sucesso, né? Normalmente, quem cuida do seu negócio sabe qual que é o gargalo e qual que é o fator crítico de sucesso. Primeiro ponto aí. Então, faça registros sistemáticos, tenha informações. Como que eu vou fazer? Eu posso ter num caderno, num papel de pão, não importa a ferramenta. Lógico que tem ferramentas que vão te facilitar um processo. Um software de gestão, ele é uma fonte única de informação. Ele vai facilitar o seu processo. Então, o software de gestão, ele é uma boa pedida e hoje nós temos muitas linhas de software muito acessíveis aos produtores rurais. Então, ok. Eu faço o cadastro, né, da minha propriedade, por exemplo, no software de gestão, e eu registro informações. Eu treino pessoas para isso, parte mais difícil. A partir do momento que eu tenho um tempo registrando informações, eu consigo extrair indicadores. Aí eu vou conseguir extrair indicadores. Eu vou ter histórico, né? Eu vou precisar de pelo menos uma safra para eu ter um histórico de produtividade, para eu ter uma base comparativa, para eu ter um cenário, para eu ver o próximo cenário, como que eu vou fazer para melhorar. Então isso, quando você tem informações para você extrair indicadores de desempenho, é muito mais fácil. Basta você saber quais indicadores que são mais importantes. E aí você vai acompanhá-los, analisá-los. Margarete, eu sou produtor rural, eu não tenho conhecimento para isso. Você tem duas situações aí. Ou você busca uma pessoa que tem conhecimento para isso, ou você busca o conhecimento. Muitas vezes, você buscar uma pessoa que tem conhecimento para isso vai ser mais fácil. Você pode buscar o conhecimento em paralelo com essa pessoa. Né? Porque buscar conhecimento não é da noite pro dia que a gente faz, né?
E muitas vezes precisamos entender e saber delegar. Então, eu tendo registros sistemáticos na minha propriedade rural, processos sistemáticos acontecendo, rodando, que o processo vai atropelar, ele vai acontecer. Se você produz, né, está acontecendo uma atividade. Eu tenho que ter histórico de registros. Basta uma safra para eu finalmente começar a extrair os meus indicadores de desempenho. Por quê? Aquilo que não é medido não é gerenciado. Se você gerencia um negócio rural, se você gerencia uma propriedade rural, você precisa medir. Porque senão você não vai saber aonde que você vai chegar. Se você não tem objetivo claro, se você não tem objetivo claro na sua propriedade, no seu negócio rural, qualquer caminho pode servir para você. Indicadores de desempenho é algo que você precisa medir, tá? Gestão de informações é o famoso Agro 5.0. É muito importante também. Pessoal, é isso, né? O assunto indicadores de desempenho, ele é denso, tá? Ele não é algo que você consegue falar, ele engloba processos, treinamento de pessoas, registros sistemáticos, software de gestão, análises, né? E é isso, essa é a vida de um empreendedor, seja ele rural ou não. Essa é a vida de um empresário, seja ele rural ou não, tá? Eu acho que a gente, todos nós temos escolhas, e quando a gente decide seguir por algum caminho, eu acredito que fazer bem feito é o mínimo, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Teve dúvida? Me manda um direct. Tem sugestão de temas? Me manda um direct e a gente vai conversando. Boa noite e até mais. Eu tô aqui todas as quartas-feiras, das 8h30 até as 9h. Boa noite.